noite, meus queridos alunos. Nós vamos, dentro da disciplina de pesquisa operacional, né, simulação, nós vamos ver, então, as simulações por modelos matemáticos. Existem simulações que são por software, que é bastante interessante, mas nós vamos tratar, nessa disciplina, de um conteúdo que é mais representar essa realidade, representar o mundo por meio das equações matemáticas. E aí, esse mundo ele se comporta de forma linear e de forma não linear. E aí a gente precisa entender como criar esses modelos matemáticos. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho da representação vetorial, porque é a partir dela que a gente constrói esses modelos. Essas representações vetoriais e as operações possíveis dentro do espaço vetorial, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, para representar esses vetores, a gente pode fazer isso por forma de símbolo, de gráfico. Né? Na física é muito comum você usar uma seta, por exemplo, para indicar que aquela variável, aquela grandeza, ela é vetorial. Mas existem outras formas também. Nós podemos representar vetores por meio de matriz, por meio de polinômio, por meio de tabelas. E aí a gente vai ver essas diferentes formas de nós representarmos uma mesma coisa. E dentro desse espaço vetorial existem apenas duas operações que são possíveis. A primeira delas é a soma. Claro, quando eu digo soma, eu também estou falando de subtração, né? Porque a gente pode transformar uma subtração numa soma. Então, exemplo, 3 menos 2, eu posso escrever isso como sendo 3 mais menos 2. Portanto, quando eu digo soma, eu estou querendo também dizer a subtração. Então, é a mesma coisa a multiplicação por um número, ou seja, a multiplicação por um escalar. Essa é a segunda operação possível dentro de um espaço vetorial. E é claro, quando eu estou falando de multiplicação, eu também estou falando de divisão. Por exemplo, se eu pegar aqui 3 dividido por 2, eu consigo transformar isso em uma multiplicação, que é 3 vezes meio, que é a mesma coisa. Portanto, a soma e a subtração a gente considera como sendo uma operação possível no espaço vetorial, e a multiplicação por um número, né, um escalar, tanto faz a multiplicação quanto a divisão, a gente considera que é a segunda operação matemática possível dentro de um espaço vetorial. Então tá aí, a representação por um símbolo, ou a representação por um gráfico, como queira, é feita dessa forma. Nós podemos representar essa mesma grandeza na forma de uma matriz, né? E aqui nós temos essa força F aqui representada de forma matricial, onde eu tenho uma matriz com uma linha apenas e duas colunas. Não deixa de ser uma matriz. Está aí a minha matriz. O primeiro elemento dela é 1, o segundo elemento dela é 3. E observe que isso tem a ver com a decomposição da força desse gráfico. Então, eu tenho uma força F, né? Se você pensar aqui numa criança puxando o carrinho, ele sempre puxa o cordão pela diagonal. E aí essa força ela é passível de ser decomposta em eixos, né? Então, quando a gente decompõe essa força, então suponha que ela tem aqui 1 newton no eixo X e 3 newtons no eixo Y. Ou seja, parte da força está sendo usada para deslocar o carrinho no eixo X e parte da força está sendo usada para levantar esse carrinho. Por isso que o menino, quando puxa essa cordinha na diagonal, o carrinho dele ele sai deslocando em saltos. E aí essas componentes, conforme eu já disse, a gente pode representá-las de uma forma matricial. A gente pode representar também esse mesmo vetor na forma de uma soma, na forma de um polinômio, onde eu posso dizer para vocês que o meu polinômio representa a força F, ela é a soma das forças do eixo X mais
a força do eixo y. E aqui, é claro, que embora eu esteja chamando uma parcela de x e outra parcela de y, eu posso somar porque as duas terão a mesma unidade. Suponha que esteja tratando de uma força em Newton. Então, a parcela em x está em Newton, a parcela em y também está em Newton, então é uma soma que, apesar de ser de conteúdos diferentes, né, de teores diferentes, a gente pode ainda assim tratá-la como uma soma de elementos sem problema nenhum. Então, além da forma polinomial, a gente pode representar um vetor por matrizes, né, com as diferentes linhas e as diferentes colunas. Então, eu posso ter uma matriz onde eu queira tratar nela ali, ou fazer alguns cálculos, talvez, sobre as vitaminas que as frutas possuem. Suponha que eu queira fazer ali um balanço de vitaminas, criar uma ração para gado, enfim, ou até mesmo alimentação para os seres humanos, e aí eu preciso fazer uns cálculos para que no final ele tenha uma distribuição de vitamina de tal sorte que, por exemplo, tantas 1000 unidades de vitamina A, tantas de B, tantas de C, e assim sucessivamente, e se deseja ali saber quanto de cada fruta precisa ser ingerido para que no final você tenha ali uma distribuição de vitaminas dessa forma, da forma desejada. Então, uma tabela, ela representaria muito bem esses diferentes vetores, aonde cada linha dessa seria uma fruta. Então, por exemplo, a fruta 1 supõe que ela tenha 2 unidades de vitamina A, 4 unidades de vitamina B e ela não tem vitamina C. A segunda fruta teria 4 unidades de vitamina A, não tem vitamina B e tem a vitamina C. 5 unidades de vitamina C. Bom, agora, senhores, então, esse caso, bom, eu estou aqui com um barulho, eu vou fechar minha janela aqui, senão a gente não consegue ouvir nada. Desculpe o transtorno. Bom, então vamos lá. Esses meus vetores, esses dois vetores, então, conforme dito, eu posso representá-los de diferentes formas. Então, a gente tem aqui a tabela, que é uma forma de representação vetorial, e eu tenho aqui um polinômio. 2 polinômios que representam, então, esses dois vetores. E aí, conforme nós vimos, nós podemos representar esses vetores também na forma matricial. Deixa eu desligar aqui a minha caneta. Bom, e aí vejam bem, não existe nenhum tipo de prejuízo quando, por exemplo, eu inverto 2 linhas da minha tabela. Eu continuo com a mesma informação. Obviamente, se eu faço isso na tabela, eu posso fazer isso no polinômio. Se eu posso fazer isso no polinômio, claro que eu também posso fazer isso na matriz. Evidentemente, na matriz, vocês já estudaram isso lá em geometria analítica, quando eu inverto 2 linhas, o que vai acontecer é que o sinal do resultado ele troca. Apenas isso. Mas para a gente aqui, essa análise de sinal não vai ter efeito, pelo menos não por enquanto. Então, mas de qualquer forma, né, ainda que inverta o sinal, quando a gente está calculando determinante numa matriz 2 por 2, o resultado é uma área. A área negativa não existe, significa que a figura ela está invertida, né? Então ela está no eixo negativo. E se a gente fizer o determinante ali de uma matriz 3 por 3, o que a gente vai obter volume. Mas isso são detalhes que não vêm ao caso. E claro, se vocês me perguntarem assim, tá, mas e o determinante de uma matriz 4 por 4? É o volume do sujeito da quarta dimensão. Eu não faço a menor ideia como é que ele é, o aspecto dele, mas eu sei calcular o volume desse sujeito. Mas por enquanto, são detalhes que para a gente não faz a menor diferença. Posto isso, vamos para as 2 operações possíveis dentro de um espaço vetorial. A primeira delas é uma soma, e a gente consegue fazer uma soma gráfica de vetores. Para isso, o que a gente faz? A gente desloca o primeiro vetor para o final do segundo, o segundo para o final do primeiro, e interliga essas diagonais.
O vetor resultante, né, que interliga as diagonais, é a soma desses dois vetores. Então, vocês já fizeram muito isso lá na física de segundo grau. Hoje nem se chama segundo grau mais. Claro que se eu consigo fazer isso no vetor, eu consigo fazer isso na tabela. Né? Nada mais comum. O Excel é uma prova disso. Né? A gente vive fazendo contas em Excel. Então, se eu quiser totalizar essa tabela, eu preciso totalizar por colunas, né? Ou seja, eu vou somar tudo que é vitamina A, aqui, porque nós vamos precisar realizar operações em espaços vetoriais. Quais operações? Soma e multiplicação. E aí, para que a gente faça isso, obrigatoriamente a gente precisa fazer essas operações por colunas, tanto a soma quanto a multiplicação. Eu posso somar numa tabela, eu posso somar num polinômio, eu posso somar também numa matriz. Claro que alguém vai dizer o seguinte, olha, eu me recordo lá em geometria analítica, que quando a gente faz soma de dois vetores para obter um terceiro, esse terceiro ele possui uma dependência linear dos outros dois. Claro que isso é verdade, mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui. Claro que, por exemplo, se eu precisar gerar um espaço de solução, o que eu fiz aqui não resolve, porque eu tenho dois vetores que são independentes e eu tenho um terceiro vetor que é dependente. Então, neste caso específico, eu não consigo gerar o espaço de solução ou de soluções do meu problema, mas eu também não vou entrar nesse tipo de detalhe, porque ele, para a gente aqui, ele não vai agregar absolutamente nada. Mas vale a pena deixar como observação. Bom, agora a multiplicação por um escalar. Se nós multiplicarmos esse vetor v por 2, por exemplo, o que a gente vai fazer é dobrar o tamanho dele. E aí, esses componentes, claro, eu multipliquei 1 por 2, eu obtive 2. Multipliquei aqui 1 por 2, eu obtive 2. E o meu vetor w, ele é 2 vezes o meu vetor v. Claro que alguém vai dizer assim, mas o vetor w é uma combinação linear do vetor v. Sim, isso é verdade, mas volto a repetir, isso para a gente, nesse momento, não tem importância nenhuma para o resultado que a gente quer alcançar. Bem, senhores, se eu posso multiplicar isso num gráfico, claro que eu posso multiplicar isso numa tabela. Né? Então, por exemplo, se eu ingerir duas frutas do tipo 1, o resultado final, basta que eu multiplique cada coluna por 1. Né? E aí está o resultado final. E aí vale destacar, essa operação de multiplicação, assim como a operação de soma, ela precisa ser feita componente a componente, coluna a coluna, independentemente se é uma tabela, se é um polinômio ou se é numa matriz. Né? Então, toda operação matemática que é feita de componente a componente. A tabela a gente não chama de componente, a gente chama de coluna. Mas, no fundo, tudo é a mesma coisa. Então, senhores, nós temos diferentes formas de representar uma mesma coisa. E aí alguém pode me perguntar assim, e qual que é a melhor delas? Na verdade, não existe a melhor delas. Existe a mais adequada. Dependendo do que você quer representar, às vezes um gráfico, ele sintetiza muito bem. E às vezes é muito mais fácil de apresentar do que, por exemplo, uma tabela. O gráfico tem um poder de síntese muito grande. Quando você está fazendo apresentações, o gráfico cai muito bem. Agora, se você quer realizar operações, a tabela é muito mais negócio. Porque você tem ali o Excel que realiza essa soma de forma muito mais simples do que se você tivesse que desenhar gráficos para fazer isso. E se você vai para uma coleta de dados, é muito melhor você preencher uma tabela do que fazer desenhos. Então, nesses casos, aconselha-se a tabela. Agora, se você quer realizar operações matemáticas mais complexas, às vezes não dá para fazer isso no Excel. Claro que você pode implementar fórmulas, né? Claro que você pode implementar também
programações. O Excel ele aceita o VBA. Então, você pode ali escrever linhas de código para realizar operações mais complexas. Você pode fazer uma tabela assim. Mas, dependendo daquilo que você quer alcançar, é muito melhor você fazer soma com polinômios. Agora, dependendo do tamanho do polinômio, ou seja, da quantidade de vetores que você tem, a matriz é muito mais negócio. Operações matriciais são muito mais fáceis do que operações polinomiais. Então, no fundo, não existe a melhor forma de se representar um vetor ou um conjunto de vetores. O que existe é a mais adequada e nós vamos nos valer daquilo que for mais fácil para nós fazermos as nossas operações. Bom, senhores, então nós precisamos falar dos sistemas lineares. Primeiramente, nós precisamos entender, antes de entender o que é um sistema, e eu já adianto, é um conjunto de equações, é um conjunto de equações lineares, e o que é ser linear? É se comportar como uma reta, como uma linha. Então, eu tenho aqui um eixo X, um eixo Y, isso aqui, ó, deveria ser uma reta, né? Ou seja, então eu tenho aqui uma relação de proporcionalidade no eixo, entre o eixo X e o eixo Y. E é por isso que a gente pode aplicar a regra de 3, porque o comportamento ele é linear, ele é um comportamento de uma proporção. Então, por exemplo, se 10 laranjas, esse aqui é o número 10. Tá bom, 70 laranjas custam aí R$20, claro que eu estou exagerando, 100 laranjas vão custar quanto? Ora, como o comportamento disso é proporcional, é linear, eu vou chamar isso aqui de y, né, por estar no eixo do y. Se o comportamento disso é linear, a gente então pode fazer uma regra de 3 sem o menor problema. Agora, um exemplo de um comportamento não linear. Isso aqui continua sendo o eixo y, apesar de bem torto. O outro é o eixo x. Isso aqui é um comportamento não linear. Não, mas aí judiou demais. Vamos começar de novo. Vou apagar isso aqui. Eu consigo fazer algo um pouco melhor do que está aqui. Nosso eixo x. Não consigo. Nosso eixo y. E está aqui, ó, um braço de parábola. Então, observe vocês que o comportamento, ele, de fato, ele não é proporcional. Se eu andar 10, o resultado é muito próximo de 0. Vou colocar esse mouse aqui, está um inferno. Se eu andar 50, o resultado continua muito próximo de 0. Se eu andar 55, observe vocês que o resultado ele saltou um valor muito maior. Então, não existe linearidade nesse caso. Então, só para exemplificar, né, o que é um comportamento linear, o que é um comportamento não linear. E aí, independentemente se essa equação é linear ou não linear, nós precisamos colocá-la numa forma desse tipo aqui, ó, onde eu tenho um índice, uma variável. Por exemplo, 2x1, onde x1 pode representar, por exemplo, tantos litros, o 2 é a quantidade de litros de óleo e o x é a natureza desse óleo. O x1, por exemplo, pode ser óleo de soja. Eu tenho um A2, vai ser um índice, por exemplo, 3. E o x2 pode ser, por exemplo, a quantidade de quilos de semente de algodão. Então, eu estou transformando 3 quilos de semente de algodão em óleo. Meu resultado final aqui vai ser óleo. E assim sucessivamente. Mas o que é fato? Eu preciso ter uma equação que eu tenha um índice, uma variável, um índice, uma variável, um índice, uma variável. E do outro lado, um número. Esse número é um termo independente, é o resultado da minha operação. Isso aqui, no fundo, representa uma função, onde eu estou transformando n variáveis em um resultado único, que é b. Então, vou apagar isso aqui. E aí, uma borracha tão poderosa assim, né? Vamos lá. Uma função nada mais é que dois espaços. Eu tenho um espaço de partida, que aqui é o meu eixo x, o meu espaço de chegada, que aqui é o meu eixo y.
E eu estou transformando o meu espaço de partida, que são as minhas variáveis x, no espaço de chegada, que é a minha variável b aqui. E aqui eu tenho x1, x2, até xn. Eu estou transformando essas n variáveis aqui em b por meio de uma regra de transformação que a gente chama de um f, o f de x. Então, e f de x é a mesma coisa que y. Em outras palavras, um sistema linear, aqui, ó. A reta é a minha regra de transformação, é o meu f de x, que nada mais é do que a minha equação. As minhas variáveis estão aqui, ó, no eixo x, e o meu resultado final está aqui, no eixo y, que é o meu termo independente. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, uma soma linear, alguma coisa desse tipo aqui, uma outra coisa que é linear, ou seja, alguma coisa com esse comportamento aqui, alguma coisa com esse mesmo comportamento, que no resultado final eu posso somar as diversas parcelas, B1, B2, B3, mas não um B total. Bom, o que é fato? Para a gente resolver um sistema de equações lineares, eu preciso que todas as equações tenham esse formato aí. Um índice, uma variável, um índice, uma variável, um índice, uma variável, e isolado eu tenho ali o termo independente, que é um número apenas. Entendido isso, vale dizer o seguinte, que a solução de uma equação linear nada mais é do que as raízes de um sistema de equações. E essas raízes são valores que, obviamente, precisam satisfazer todas as equações ao mesmo tempo. Então, se a gente tem ali um conjunto de equações, e na maioria das vezes essas equações são equações limitadoras, e aí vocês viram semestre passado alguma coisa do tipo, assim, um caso de otimização, onde você tem ali tantos por cento se você for fazer um blend, por exemplo, de minério de ferro, para poder entregar isso para o seu cliente, aí tem lá as especificações. Esse minério de ferro, ele tem que ter um teor de cobre maior do que tanto, menor do que tanto. Isso são conjuntos de restrições, portanto, é uma equação matemática. Ele tem que ter níquel na proporção menor que tanto, fósforo menor que tanto, ou seja, são restrições. Todas essas restrições elas vão compor um conjunto de equações e é preciso solucionar esse conjunto de equações para a gente encontrar a solução do problema. E como essa solução, geralmente você está trabalhando com números que são maiores que e menor que, você não vai ter um número único. Você vai ter ali um conjunto de soluções possíveis que estão dentro de um espaço vetorial. Aí, qualquer solução dentro daquele espaço de soluções, obviamente, é uma possível solução para o seu problema. No nosso caso aqui, como a gente não está trabalhando com valores menor que e maior que, o que a gente vai encontrar são raízes. Um número para cada raiz. E ele representa a solução, que é uma solução única para os problemas. Bom, então está aí o nosso sistema de equações lineares, que nada mais é um conjunto dessas equações que representam os nossos problemas. E aí vale destacar o seguinte, nós precisamos de ter um conjunto de equações capaz de gerar o espaço de solução do problema. Então, por exemplo, imagine que nós estivéssemos numa sala de aula, e a sala de aula, por si só, é um espaço vetorial também, né? Onde cada carteira, cada cadeira, e suponha que todas elas estejam ocupadas, cada cadeira ali é um aluno, cada aluno contém um aluno, na verdade, e cada aluno representa um vetor. Então, por exemplo, eu tenho uma sala de aula que é um espaço de solução. Então, por exemplo, eu quero selecionar ali um aluno para eu depositar R$1 milhão na conta dele.
Então, eu não vou conseguir depositar R$ 1.000.000 na conta de alguém que está na sala do lado, porque ela não faz parte do espaço de solução do problema, né? Eu vou depositar 1.000.000 na conta de um aluno de pesquisa operacional simulação. Então, quem estiver fazendo física, quem estiver fazendo cálculo, não pertence ao espaço de solução. E esse espaço de solução é tridimensional, né? A sala de aula ela tem um pé direito com determinada altura, ela tem ali uma determinada largura e ela tem ali um determinado comprimento. E aí, para que eu consiga gerar o espaço de solução desse problema, para encontrar esse aluno, já que o meu espaço ele é tridimensional, eu tenho aqui o eixo X, aqui o meu eixo X, aqui o meu eixo Y, e aqui é o meu eixo Z. Portanto, ó, o meu espaço vetorial ele é tridimensional, então eu precisaria de 3 equações para que eu consiga gerar todo o espaço de solução. Então, veja bem, eu preciso de uma equação que me diga o seguinte: desloque tanto no X, desloque tanto no Y, aqui, ó, e desloque tanto em Z. Opa, deixa eu subir Z aqui, ó. Então, veja bem, a sua carteira ela tem uma determinada altura. E aí eu quero entregar para você esse cheque de 1.000.000. Então, eu preciso indexar esse vetor, que é o aluno, por meio de 3 variáveis, né? Um deslocamento em X, um deslocamento em Y e um deslocamento em Z para entregar o envelope na mão dele. Então, veja bem, eu preciso de 3 equações distintas, porque o meu espaço é tridimensional. De posse de 3 equações, eu consigo, então, gerar todo o espaço de solução do problema. Se eu não tiver 3 equações, por exemplo, com um espaço tridimensional, o que vai acontecer aqui, por exemplo, é que suponha que eu tenha apenas... Deixa eu apagar este meu desenho aqui. Teria sido mais negócio eu desenhar de novo. Bom, vamos lá. Suponha que eu tenha apenas 2 variáveis. Eu tenho aqui, eu desloquei um certo Y, eu desloquei um certo Z. Eu agora estou na altura da mão do sujeito, mas eu só tenho 2 variáveis. Então, veja bem, o meu sistema ele tem uma solução que já é possível, mas ela é indeterminada, porque, veja bem, eu não sei qual é o aluno que vai ganhar 1.000.000, se é o que está aqui, se é o que está aqui, ou se é o que está aqui. Portanto, eu não consigo gerar o espaço de solução se eu não tenho na base um conjunto de equações que gerem a solução do meu problema. Beleza, então nós já entendemos o que é um espaço dimensional, já entendemos o que é uma base, que é um conjunto de equações que gera todas as soluções possíveis para o meu problema, e já entendemos o que é um sistema de equações lineares. Aqui está escrito de forma genérica, então aqui o meu vetor ele é n-dimensional, porque ele tem n componentes, x1, x2, x3, até xn. Portanto, é um espaço n-dimensional. E se ele tem n variáveis, obviamente eu preciso de n equações para conseguir gerar aqui n, para conseguir gerar todo o espaço de solução do meu problema. Joia! Dito isso, a gente precisa agora de um método. Bom, antes, né, vamos classificar essas equações. Então, esses sistemas lineares, primeiramente, ou ele é possível ou ele é impossível. Beleza. Quando é impossível, ele não tem solução. Joia. Quando ele é possível, ele admite solução. Agora, pode ser que ele seja determinado, ou seja, eu consegui indexar um único aluno dentro de sala de aula. Ou pode ser que ele seja indeterminado, ou seja, eu tenho um monte de alunos aqui, ó, poderia ser a solução do meu problema. Eu consigo resolver, mas eu não consigo saber quem é o único. Então, é um sistema possível, mas ele é indeterminado.
Isso é só para complementar as informações. Bom, senhores, posto tudo isso, a gente agora precisa de um método resolver sistemas de equações lineares. Existem alguns. Particularmente, eu gosto do escalonamento de Gauss, porque ele é o mais simples. Né? E ele é mais simples, né? Não é à toa. Né? Gauss ele deu a sorte de vir primeiro do que a gente, porque se ele tivesse nascido por agora, a gente teria tido a mesma ideia que ele teria dançado. E a ideia de Gauss é o seguinte: imagine que você tem aí um espaço tridimensional e, portanto, três equações. Então, você tem lá, eu vou chutar aqui, tá? 2x1 mais 3x2, 3x2 mais 4x3. Ó, 20. Estou chutando, tá? Eu nem sei o que esse x1, x2, x3 representa e muito menos o que esse 20 quer dizer. Suponho que eu tenho aqui uma outra equação. x1 mais 2x2 mais x3 e que isso seja igual a 11. Observe que o meu sistema aqui, eu tenho um espaço vetorial que ele é tridimensional. Eu tenho a variável x1, eu tenho a variável x2 e tenho a variável x3. Portanto, eu precisaria ter uma terceira equação para que eu consiga encontrar o resultado desse sistema. Então, suponha que eu tenho aqui menos x1, menos 2x2, mais 5x3 é igual a 9, chutando valores. Ora, esse sistema de equações lineares, para você resolver do jeito que ele está aqui, ele é razoavelmente complicado. Quando você tem duas variáveis só, x1 mais x2, igual a 7, 2x1 mais 3x2, igual a 15, você só tem duas variáveis, é fácil. Você escolhe uma variável qualquer, põe x1, isola isso. Então você passa tudo que está aqui lá de cá. Pega x1, substitui aqui. Acha o valor de x2. Achando o valor de x2, você substitui em qualquer equação, você acha as raízes dessa equação aí, sem problema. Agora, quando você tem um espaço, e esse espaço aqui ele é bidimensional apenas, só tem duas variáveis, quando você tem um espaço tridimensional ou maior do que isso, esse método ele vira um inferno, porque você tem que fazer várias substituições e você faz isso de forma muito recorrente, acaba que dá muito trabalho e não vale a pena. O que Gauss imaginou? Imaginou o seguinte: se dessa primeira linha para a segunda linha eu conseguisse eliminar uma variável, ele vem aqui, ele vai fazer operações matemáticas de forma que ele elimine essa variável aqui. E da segunda para a terceira linha, eu elimine duas. Eu elimine essa variável e essa variável aqui. Ora, esse sistema agora fica muito simples, porque a última linha, ela só tem uma variável. Então, se eu isolar isso aqui, ó, x3, neste exemplo, ficou como sendo 9/5. Ora, eu achei x3, eu substituo na equação de cima. Eu acho x2. Ora, então agora eu tenho x2 e x3. Na hora que eu substituir x2 e x3 na equação de cima, eu acho x1. Então, o método de escalonamento de Gauss, ele simplifica o polinômio, de sorte que fique muito mais simples a gente encontrar o resultado. Então, esse método de escalonamento de Gauss também é chamado de método da escada. Eu acho esse nome horroroso, eu vou manter aqui o nome de método de escalonamento de Gauss. Então, vamos para um exemplo para ver como é que a gente faz essas eliminações, de modo a gente ter essa matriz final, esse polinômio final, né, mais simplificado. Então, suponha que eu tenha aí um sistema, ele é tridimensional, eu tenho aqui x1, x2 e x3, e por ele ser tridimensional, eu preciso ter três equações para conseguir gerar todo o espaço
de solução do problema. Como eu disse, fazer conta com polinômio não é muito agradável, não. Dá muita conta. Então, a gente precisa sair dessa representação e para uma representação onde as contas são mais simples, né? E para fazer operações em matriz, é muito mais fácil fazer operações em polinômio. Então, eu vou sair dessa representação, que é uma representação polinomial, e vou para a representação matricial. Então, aqui, ó, essa coluna aqui, ela representa o x1, essa coluna aqui representa o x2, e essa coluna aqui representa o x3. Observem vocês que isso aqui, essa primeira linha é a mesma coisa que esse vetor aqui, ó. 1x1 mais 2x2 mais 2x3 igual a 5. Da mesma forma que essa segunda linha, é essa segunda equação aqui. x1 mais 3x2 mais 5x3 é igual a 7. E essa última linha da minha matriz é a terceira linha do meu polinômio. Então, está lá. 2x1 mais 6x2 mais 7x3 é igual a 13. Ou seja, sair dessa representação para essa e eu ainda continuo tendo um ambiente ali que é tridimensional. O meu espaço vetorial continua sendo tridimensional, eu apenas representei de uma outra forma. Bom, o método de Gauss, abaixo da diagonal principal, e essa diagonal principal envolve só as entradas, não envolve a saída, observe que eu coloquei as saídas e as entradas e as saídas juntas. Aqui, ó. Esse termo aqui, ó, é o B, é o termo independente. Mas eu vou avaliar só a entrada. Então, eu traço uma diagonal principal na minha entrada, e abaixo dessa diagonal principal, eu preciso zerar todo mundo. Isso é o escalonamento de Gauss. Observe vocês que na primeira linha eu terei todas as variáveis, na segunda linha eu não terei essa variável aqui, e na terceira linha eu não terei nem essa e nem essa. Então, essa que é a ideia do escalonamento de Gauss. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer algumas operações matemáticas para a gente conseguir fazer essa eliminação. E a gente até sabe quais são as duas operações matemáticas que nós vamos fazer. São as duas operações possíveis no espaço vetorial, que é a soma de vetores e a multiplicação de vetores por um número, ou seja, a multiplicação de vetores por um escalar. Então, vamos lá. E aí, senhores, veja bem, eu não vou mexer na minha primeira linha, porque eu preciso eliminar quem está abaixo da diagonal principal. E quem está abaixo da diagonal principal são esses aqui, é a segunda e a terceira linha. Então, eu não vou mexer na primeira linha, eu simplesmente repito essa linha. Agora, o que eu preciso? Zerar aquele primeiro número que está ali. Para isso, quem que eu vou utilizar? O meu elemento pivô. Esse elemento pivô é esse que está dentro do quadrado aqui. Ele eu vou utilizar para zerar tudo que está abaixo dele. Na hora que eu fizer isso, vai aparecer um número aqui no lugar desse 3. E ele passa a ser um novo elemento pivô. Então, eu vou usar esse novo elemento pivô para zerar tudo que tiver abaixo dele. Mas vamos lá, vamos por etapas. Vamos eliminar primeiramente o que está abaixo daquele 1 ali que está dentro do quadrado. Bom, como é que eu faço isso? Simples, eu preciso encontrar um fator para multiplicar a linha que contém o elemento pivô. Que fator é esse? Simples. É o elemento que se deseja zerar, nesse caso é o 1, com o sinal trocado. Aí ele aqui, ó. Dividido pelo elemento pivô, que é esse aqui. Então, eu vou trocar a segunda linha, me valendo da primeira. De que maneira? Multiplicando essa primeira por um fator e somando uma segunda. Que fator é esse? É quem eu quero zerar com o sinal trocado, dividido pelo elemento pivô. Daqui a pouquinho, quando eu estiver fazendo a segunda operação, eu vou mostrar para vocês por que a gente faz isso. Lá vai ficar mais claro do que eu mostrar aqui. Mas, vamos lá. Guardem isso para o primeiro momento. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar esse fator na linha que contém o elemento pivô e vou somar na linha que eu desejo zerar. Então, vamos fazer essas contas aqui agora. O meu fator construído é menos 1 dividido por 1, que é menos 1.
Joia. Então, é esse fator menos 1 que eu multiplico em cima e somo embaixo. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Quando somado com 1, dá 0. Como era de se esperar, a alteração ela foi montada exatamente para zerar aquele termo ali, ó. Que é isso aqui, ó. Que é essa regra aqui. Então, o resultado obtido era o esperado. Agora, eu preciso fazer isso componente a componente, coluna a coluna. Multiplica na mesma coluna, soma na mesma coluna. Então, vamos lá. O meu fator ele é menos 1. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Dá 1 ali. De novo, vou continuar a operação. Eu faço isso coluna a coluna. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 5, 3. E, por fim, menos 1, que é o meu fator. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 mais 7, 2. Ali, terminei a operação e alcancei o meu primeiro objetivo, que era zerar esse cara que estava aqui. Eu consegui fazer isso e o restante aqui é o resultado da minha operação. Agora, o que eu preciso? Zerar o de baixo. Eu preciso zerar todo mundo que está abaixo aqui da minha diagonal principal. Então, já zerei o primeiro elemento, agora vou zerar o segundo. Me valendo de quem? Do elemento pivô, que neste caso é o que está aqui, neste quadrado, que é o 1. Preciso agora, então veja bem, eu vou trocar a terceira linha. Eu vou trocar a terceira linha me valendo da primeira. E eu vou multiplicar essa primeira, porque ela contém o elemento pivô, por um fator. Como é que eu construo esse fator? É quem eu desejo zerar, que é o 2, com o sinal trocado. Ele aqui. Dividido pelo elemento pivô, que é o 1. Por que eu faço isso, senhores? Agora vai ficar mais claro. Simples. Quando eu construo esse fator, ó, esse fator é quem eu quero zerar com o sinal trocado, dividido pelo elemento pivô. Quando eu multiplicar isso na linha que contém o elemento pivô, olha só, eu vou multiplicar isso aqui por 1. Esse aqui vai cortar com esse aqui. Claro que aqui é 1, ficou fácil, mas podia ser 5, por exemplo. Se fosse 5, 5 cortaria com 5 e sobraria quem? Menos 2, que na hora que eu somar com mais 2, vai zerar. Olha aqui. Como era de se esperar, porque o objetivo é esse. Esse fator aqui foi construído exatamente para alcançar esse objetivo aqui. Como é que eu construí esse fator? Quem eu quero zerar com o sinal trocado, dividido pelo elemento pivô. Aqui. Então, vou continuar agora. Né? Eu fiz isso na primeira coluna, eu tenho que fazer isso para as demais. Então, vamos lá. O meu fator é menos 2. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 6 dá 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 5. Oh, perdão, gente. Eu tenho que somar na última linha. Então, vai ser, repetindo, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 7 dá 3. Por fim, o termo independente, eu tenho aqui, então, menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 mais 13, eu tenho ali 3. Joia. O que eu preciso agora é avaliar o meu resultado. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a diagonal principal. Quando eu traçar a diagonal principal, observe que esse elemento está zerado, esse elemento está zerado, mas esse aqui não está, não. Então, como eu preciso zerar todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal, eu preciso zerar aquele 2 ali. Agora, eu vou me valer da primeira linha? Não.
Não posso fazer isso por um motivo muito simples. Qualquer número que eu multiplicar aqui, quando eu somar aqui, vai dar diferente de zero. E eu já zerei esse cara, eu não quero voltar com nenhum número ali, não. Então, por isso que eu vou agora me valer da segunda linha. E o elemento pivô da segunda linha agora é o cara que apareceu aqui, ó. E, por coincidência, foi 1 também. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a terceira linha, mas me valendo da segunda. E agora vou multiplicar o elemento que a linha que contém o elemento pivô, que agora é essa aqui, por que fator? Simples. Quem eu quero zerar? Com o sinal trocado, dividido pelo elemento pivô. Por que eu faço isso? Exatamente porque, olha só, o fator é menos 2. Nossa, mãe, não consigo fazer algo melhor que isso. Vamos de novo. Menos 2 dividido por 1. Por coincidência aqui foi 1, mas poderia ter um 7 ali. Não sei que número que vai aparecer. Na hora que eu multiplicar isso pela linha que contém o elemento pivô, observe vocês que eu estou multiplicando isso por 1. Se fosse 7, eu teria 7 aqui e 7 aqui. Corta isso. Com isso, o que vai sobrar é exatamente esse cara aqui, com sinal trocado, que na hora que eu somar com ele vai dar 0. Então, esse é o motivo pelo qual nós vamos nos valer dessa regra aqui, para montar o fator. Quem a gente quer zerar com o sinal trocado, dividido pelo elemento pivô. Ora, achei o fator aqui que é menos 2. Então, agora eu vou multiplicar isso coluna a coluna. Se eu multiplicar na primeira aqui, ó, menos 2 vezes 0 é 0. Quando somado com 0 é 0. Se eu multiplicar na segunda, menos 2 vezes 1, menos 2. Quando somado com mais 2, dá 0. O que era de se esperar, porque a operação foi feita para isso. Continuando. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Opa. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 3, eu tenho aqui menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar a minha matriz. Ora, observe vocês que abaixo da diagonal principal, todos os valores que estavam lá estão zerados. Ou seja, eu alcancei o meu objetivo, que era eliminar esses valores. E vejam bem, essa matriz aqui, ó, original, que saiu daqui, ela não é igual a essa aqui, elas são diferentes. Mas ambas possuem o mesmo resultado. E essa aqui é muito mais, essa aqui, ó, é muito mais simples de resolver do que essa aqui. Então, nós vamos resolver essa de cá, que é a que veio do escalonamento de Gauss. Então, vamos a ela aí. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para a representação polinomial, que agora, para a gente encontrar as raízes, é muito mais fácil a gente fazer isso num polinômio que fazer isso numa matriz. E a gente começa de trás para frente. Então, o que eu tenho aqui em termos de polinômio? 0x1 mais 0x2 menos 3x3 igual a menos 1. Aqui, ó. Ou seja, isso aqui eu não preciso escrever, acaba que eu simplifico, chego nisso aqui. Observe vocês que só tem uma variável, mas foi para isso que nós fizemos escalonamento, para eliminar duas e na última linha ficar apenas com uma variável. Então agora é fácil encontrar o valor de x3, basta passar esse menos 3 que está multiplicando para cá, dividido, fazendo essas contas aqui, a gente chega no valor de x3. Maravilha! Agora o que nós vamos fazer é passar essa segunda linha aqui, ó, para uma representação polinomial. Então, resolvendo essa segunda linha. E essa segunda linha a gente tem 0x1 mais 1x2 mais 3x3 é igual a 2. Isso aqui é zero, a gente não precisa representar, a gente recai nisso aqui. E observem vocês que eu tenho o valor de x3. x3 tem esse valor aqui, ó. Então, basta substituir isso na equação. Se eu fizer essa conta aqui, 3 vezes 0,333, chego nesse valor.
Isso aqui está somando, passa para cá, subtraindo, eu chego no valor final de x1. Joia! O que eu vou fazer agora é resolver a minha primeira linha, não a terceira. Primeira linha, que é essa aqui. E eu tenho 1x1 mais 2x2 mais 2x3 igual a 5. Mas observe vocês que eu tenho valor tanto de x2 quanto de x3. Aqui, ó. A x2 quanto vale? A x3 quanto vale? Então, se eu substituir isso aqui na equação e fizer essas contas, acaba que a gente chega, então, num valor de x1 igual a 2,332. Observe vocês que agora eu tenho todas as variáveis do meu sistema de equações lineares. Ou seja, esses valores, no fundo, são o quê? As raízes dessas equações aqui. Como o meu espaço vetorial ele é tridimensional, obviamente eu vou encontrar 3 raízes. E aí, veja bem, o que são raízes de uma equação? Raízes de uma equação são valores que resolvem todas as equações concomitantemente, ou seja, resolvem todas as equações ao mesmo tempo, atende todas elas. Então, vamos ver que isso é verdade? Eu vou escolher aqui, ó, essa última equação. Poderia ser qualquer uma delas. Depois vocês testam isso com as outras duas. Vou fazer só com a última. Então, eu tenho 2x1 mais 6x2 mais 7x3 igual a 13. O que eu vou fazer agora é substituir os valores x1, x2 e x3 na equação. E vou resolver essas operações aqui, ó, de multiplicação e, em seguida, de soma. Na hora que eu fizer isso, observem vocês que esse lado esquerdo ele é o valor de 13. 13 é igual a 13. Claro. Por quê? Porque eu achei um conjunto de equações que fosse possível tornar isso aqui verdade. Se eu substituir x1, x2 e x3 nessa equação 2 aqui, eu tenho que encontrar 7. Claro, senhores, que aqui, como deu valores quebradinhos, pode ser que dê uma diferença muito pequena na terceira casa. Talvez vocês encontrem aí 6,999999, que é praticamente 7. Aqui, por exemplo, eu encontrei 3,0001, que para mim é 13. Agora, se eu pegar esses valores aqui, ó, x1, x2, x3, substituir na equação 1, eu vou achar algo muito próximo de 5. Senhores, então esse é o método de escalonamento de Gauss. Eu vou parar aqui essa gravação, eu vou abrir aqui para perguntar aos senhores. Eu não quero que essa gravação fique muito extensa. Então vamos lá.